Seja bem-vindo ao InvestCast, o podcast da Impactos UFRJ que te ajuda a usar melhor o seu dinheiro. Meu nome é Bianca Dominique, eu faço Relações Internacionais e atualmente eu sou analista macro aqui no Impacto. Meu nome é Lucas Nocito, eu curso Administração e hoje sou diretor de marketing aqui na Liga. Meu nome é João Moretson, estou me formando em Administração e hoje eu sou alumni aqui na Impactos. E hoje a gente vai falar sobre o Pix, o sistema de pagamentos instantâneo que está sendo desenvolvido pelo Banco Central e deve começar a funcionar em 16 de novembro. E vamos também abordar o Open Banking, um sistema que promete revolucionar a indústria financeira e também está aí dentro da agenda de iniciativas do Banco Central brasileiro. Bom, galera, vocês já devem ter ouvido falar no Pix. É um novo método de pagamento que vai ser lançado pelo Bacen, Banco Central Brasileiro, e promete revolucionar aí o nosso sistema bancário. Ele provavelmente vai substituir o TED e o DOC, o que pode trazer vários benefícios para o usuário, para o cliente normal como nós. E aí, João, o que você sabe sobre o Pix? Então, Nocito, o Pix, na verdade, ele, como a gente já disse, ele é um sistema de pagamentos instantâneo, está sendo desenvolvido pelo Banco Central, deve começar a funcionar logo em breve, no dia 16 de novembro. Essa tendência de desenvolvimento de sistemas de pagamentos instantâneos não é algo restrito ao Brasil. Então, você já tem experiências internacionais acontecendo. Por exemplo, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, está desenvolvendo o FedNow, que é um sistema parecido com o Pix. Você já tem uma iniciativa que foi implementada na Índia, por exemplo. Então, você tem iniciativas semelhantes acontecendo aí mundo afora. Hoje, o Pix ele é parte da agenda BC Hashtag. E aí, só para não me estender muito, a agenda BC Hashtag tem as seguintes dimensões. A dimensão inclusão, que envolve incluir novos agentes no sistema financeiro. A dimensão competitividade, que visa avançar sobre o problema de precificação, trazendo aí os preços competitivos para instrumentos do mercado. Tem também a divisão transparência, está ligada a processos mais transparentes em si. E, por fim, a dimensão da educação financeira. Eu toquei nesse ponto porque, como a gente vai ver ao longo da conversa, o Pix está muito relacionado às duas primeiras dimensões da agenda, que é a dimensão da inclusão e a dimensão da competitividade. É importante ressaltar também que o Pix ele não se trata de um aplicativo, ele é uma funcionalidade dentro do aplicativo do seu banco. Então, é basicamente uma abinha escrito Pix que você vai ter dentro do aplicativo e é através daí que você vai conseguir utilizar essa nova funcionalidade do Banco Central. E não necessariamente você precisa utilizar o Pix através de celular. Você também pode utilizar pelo computador, por exemplo. Mas a gente vai citar aqui várias vezes, que é através do uso de um smartphone, por exemplo, porque é uma nova tendência, tanto da população brasileira quanto no resto do mundo, de que o acesso a banco seja feito justamente pelos aparelhos celulares. E é algo também que facilita o acesso do consumidor ao banco em si. Isso vai facilitar muito as transações, sejam quais forem, né? Bom, e tem outra parte que é muito interessante a gente falar das vantagens também, que são os múltiplos usos. A gente não precisa usar só para fazer uma compra. A gente tem muito essa ideia de fazer compras, né, que seria o P2B, Person to Business. Mas, na verdade, você pode transferir o dinheiro para um amigo, você pagar um amigo, rachar uma conta, seja no barzinho, no restaurante, seja onde for, o que é muito interessante, né? Eu acho que facilita muito as transações diárias das pessoas. E também business to business. Então, uma empresa, seja qual for, ela pode fazer negócios, seja com seu fornecedor ou outra empresa compradora, direto também. E tem outro detalhe interessante que a gente esquece muitas vezes, mas o P2G ou B2G, que seria, na verdade, pagamentos diretos ao governo, seja de uma pessoa ou de uma empresa. Então a gente pode ver possivelmente aí até um adianto na hora de pagar as contas, né? E agora, para facilitar o entendimento, eu vou usar um exemplo que foi o próprio diretor do Banco Central que usou. Então vamos supor, em um determinado mês eu esqueci de pagar minha conta de luz e por conta disso agora eu estou sem energia. Através do Pix, o que pode acontecer é que a própria concessionária emite um QR Code, que é por meio deste que eu vou fazer o pagamento, e como o próprio Nocito disse, isso vai ser algo bem rápido, então é até 10 segundos, a concessionária já vai ter a informação de que eu já quitei minha dívida.
E além disso, o Pix também permite a transação de dados. Então, a concessionária, além de saber que eu já quitei minha dívida, eles também vão saber que eu já estou sem energia e que eles têm que restabelecer o serviço da forma mais rápida possível. E isso é um benefício de tempo muito grande, se você for pensar que atualmente é normal que demore alguns dias só para que eles recebam, tenham uma confirmação de que o pagamento foi feito. Mas pensando um pouco mais, em como de fato esses pagamentos são feitos, tem 3 formas diferentes. A primeira forma é a utilização de chaves, que nada mais são do que a identificação do usuário. Essas chaves, elas podem ser ou seu telefone celular, ou seu endereço de e-mail, CPF ou CNPJ, e você pode também criar uma chave aleatória. Por cada conta bancária, o cliente ele pode criar até 5 chaves. Então, você pode criar, por exemplo, 2 chaves aleatórias, ou então utilizar 2 endereços de e-mail diferentes. Além disso, foi como eu acabei de citar, isso pode ser feito através do QR Code. E dentro do QR Code, existem 2 tipos de pagamentos diferentes. O primeiro caso seria o QR Code dinâmico, que seria exclusivo para cada transação. E o segundo caso seria o QR Code estático, em que o mesmo código pode ser usado para múltiplas transações. Então, por exemplo, um lojista pode imprimir um QR Code e colocar perto da caixa registradora. E assim, todos os clientes eles podem fazer os seus pagamentos através do mesmo código. E o último meio seria por meio da tecnologia de aproximação, mas que só deve entrar em prática no ano que vem. Tudo bem, mas, João Inocito, quem são as instituições que estão participando do Pix? Bom, Bianca, é ótimo você ter tocado nesse ponto. No final de setembro, o Banco Central ele já tinha uma lista de participantes bem extensa ali no Pix, com 927 instituições. Dessas, até agora, e aí eu faço um disclaimer, a gente está gravando no dia 8 de outubro esse podcast. Dessas até agora, 618 já estão cadastradas e aptas a operar no Pix. O restante ainda está passando por um processo para se tornar apta. E aí, quando a gente olha essa lista, tem instituições que possuem participação obrigatória no Pix. São instituições financeiras e de pagamento com mais de 500 mil contas de clientes ativas. E aí, as demais instituições financeiras e de pagamento que não possuem mais de 500 mil contas de clientes ativas, elas podem participar do Pix de uma maneira facultativa. É verdade, a gente pode pensar no Pix também como uma rede. A chegada de novos membros tende a melhorar a experiência dos membros que já são ativos, né? A gente pode até fazer uma comparação, assim, um pouco descabida com o Facebook. Eu, por exemplo, eu usaria o Facebook porque o João usa, porque a Bianca usa também. Os meus amigos na Impactos usam, familiares. Então, a gente tem ali uma conexão, um denominador comum. A partir do momento que mais pessoas comecem a usar o Pix, a tendência é que mais estabelecimentos e empresas também adotem o Pix como uma medida de transferência e que a gente possa, assim, numa espécie de bola de neve, aumentando e melhorando a experiência do usuário. A gente já falou um pouquinho sobre como o Pix vai revolucionar, de certa forma, a indústria financeira, a forma como são feitos os pagamentos, na velocidade, até nos dias. E assim como qualquer tipo de mudança, ela traz certos impactos aí dentro do nicho em que ele está atuando. Nesse caso, o nicho mais bancário, o nicho financeiro mais especificamente. Aí, Bianca, o que você acha de você trazer alguns desses impactos aqui para a gente? Bom, Nocita, em primeiro lugar, o Pix ele ameaça os ganhos que os bancos têm com o processamento do TED e do DOC, com a emissão de boletos e as taxas da manutenção de conta corrente. E além disso, quando você faz uma transação, o fluxo de pagamento ele envolve uma conta de origem, que é de onde sai o dinheiro, o emissor do cartão, que no caso são os bancos, e o adquirente, que é a maquininha do cartão de crédito e a bandeira, que é a empresa, que faz a ponte entre o adquirente e o emissor do cartão, tipo a Visa ou a Mastercard. E com o Pix, esses intermediários eles são eliminados, ficando apenas o sistema de pagamentos instantâneos, que é a infraestrutura do BC por trás do Pix.
E é difícil dizer, né, o que vai acontecer dentro da indústria financeira e se alguém de fato vai morrer nesse cenário. Porque os players, eles têm uma grande capacidade de reinvenção. Mas com certeza o Pix e o Open Banking, eles estão aí para fazer uma revolução nesse sentido. Aí falando sobre custos, né, do ponto de vista das instituições financeiras, os bancos eles vão pagar um valorzinho para o Banco Central, mas aí esse valor ele é para ressarcimento de custo. O Banco Central ele teve todo um trabalho de desenvolvimento do Pix, teve um trabalho de programadores para desenvolver o sistema, e esse pagamento ele não tem nenhuma finalidade de lucro por parte do Banco Central, é apenas para ressarcir esse custo. E aí o Banco Central vai cobrar 1 centavo por cada 10 pagamentos instantâneos. Agora, do ponto de vista do consumidor, né, pela resolução emitida pelo Banco Central do dia 1º de outubro de 2020, né, uma resolução recente, é proibida a cobrança de tarifa quando as transações envolvem pessoa física, inclusive empreendedor individual. A brecha para a cobrança está nas pessoas jurídicas. Vou falando de pessoa física, você tem algumas exceções. Pode haver tarifa em 2 hipóteses: quando o indivíduo recebe recursos via Pix para pagamento da venda de produto ou de serviço prestado, ou então se ele usar os canais presenciais ou de telefonia para realizar um Pix, enquanto os meios eletrônicos estiverem disponíveis. Então, por exemplo, eu tenho o Pix no aplicativo do meu celular, mas eu opto por não usar esse meio e, sei lá, opto por usar um canal presencial. E aí sim vai ter um tipo de cobrança, né? Mas essas são as exceções para a pessoa física. Como eu disse, a resolução ela abre uma margem para uma cobrança para a pessoa jurídica. Bom, existem também uma série de desvantagens em relação ao Pix. Uma delas é a fraude. Como são transações irrevogáveis, de quem seria a responsabilidade no caso de fraude? Do comprador, do vendedor, enfim. Outro problema que pode vir a ser enfrentado são os golpes. Golpes desenvolvidos por criminosos. Mas a gente ainda não tem certeza de como isso seria, já que o Pix ainda não está em atividade. Mas é importante sempre ficar atento a essas situações que estamos sujeitos, né? Outra coisa interessante, que hoje seria uma desvantagem, é que os brasileiros gostam muito de parcelar. Isso faz parte da nossa cultura, né? E o Banco Central já anunciou que vai permitir agendamentos de pagamentos no Pix de alguma forma que o cliente pode programar as suas parcelas. O problema é que no dia do vencimento, o lojista, por exemplo, não tem a garantia ainda de que vai ter dinheiro na conta do cliente para o débito. Para contornar isso, o Banco Central já disse que está desenvolvendo uma regra em que o cliente, no ato da compra, vai poder contratar um crédito garantido, no qual o banco vai fazer um papel de fiador, dando certeza para o lojista de que essa parcela vai ser paga. Porém, né, isso ainda não vai estar disponível em novembro, no dia que ele vai ser lançado, dia 16. Outra desvantagem atual é a necessidade do comprador e do vendedor terem acesso à internet no momento da compra. A gente sabe que isso ainda é um problema muito grande no Brasil. Muita gente não tem acesso à internet, principalmente móvel, né? E hoje, só o vendedor precisa ter esse acesso, o comprador não. Então a internet está ali só na maquininha, mas no Pix os dois vão precisar. Isso pode, de alguma forma, influenciar o brasileiro a ter mais acesso à internet, seja com ações do governo ou dos próprios bancos, mas hoje ainda é uma desvantagem. Então, retomando o que a gente já tinha citado no início do podcast, o Pix faz parte do BC Hashtag, que é a agenda do Banco Central para tentar modernizar o sistema financeiro do Brasil, com o Open Banking. Nacito, você poderia explicar melhor para a gente o que é de fato o Open Banking? Então, o Open Banking ele é a possibilidade do usuário acessar serviços e produtos que ele possui em uma instituição financeira fora do ambiente próprio dessa instituição. Aqui eu vou dar um exemplo, só para a gente entender um pouquinho melhor. No Open Banking, é possível eu acessar a conta corrente que eu tenho no banco A pelo Internet Banking de um banco B. Então, a ideia por trás disso é que cada instituição financeira tem uma interface que a gente vai chamar aí de API, que é o termo que o próprio Banco Central está usando.
E as instituições, elas conseguem se plugar, elas conseguem entrar nessa API umas das outras. Assim, rola um compartilhamento de informações, seguindo nessa ideia de que é o usuário, basicamente, que consegue montar o seu próprio banco. Aqui outro exemplo. Porque eu conseguiria contratar um seguro do próprio banco A, mas pegar um financiamento no banco B, que fosse mais vantajoso para mim, mesmo tendo a conta corrente no banco C, e acessar tudo isso por uma única tela, no celular, no computador, por exemplo. Então, o Open Banking ele já foi implementado no Reino Unido em 2018 e vem dando muito certo. O maior empoderamento ele vai para o consumidor. Então, os dados que antes estavam fechados num banco, a partir do Open Banking, eles passam a pertencer a você, ao consumidor. E a ideia é que essa informação justamente cabe a nós decidir compartilhar ou não com outros participantes desse ecossistema todo, que é o Open Banking, que é compartilhado por meio do API. Então, ele vem para aumentar a eficácia do próprio sistema bancário e incentivar a inovação das próprias fintechs, por exemplo, e dos bancos tradicionais também, e aumentar principalmente a competitividade, o que só traz benefícios para a gente, né, para os consumidores. E aí, pegando carona no que o Noceto falou, né, aqui no Brasil, no âmbito do Open Banking, poderão participar instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, mas não são todas as instituições financeiras que têm essa obrigatoriedade de participar. As instituições do que o Banco Central chama de S1 e S2, assim, são os grandes bancos que têm uma participação obrigatória no Open Banking. E aí, só para ilustrar melhor, o enquadramento do Banco Central para S1 e S2 funciona da seguinte forma. O segmento S1 ele é composto por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas que tenham porte igual ou superior a 10% do PIB ou exerçam atividade internacional relevante, independentemente do porte da instituição. Já o S2 é composto por bancos múltiplos, comerciais, de investimento de câmbio e caixas econômicas de porte inferior a 10% e igual ou superior a 1% do PIB. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais fácil de entender, hoje a gente tem 6 bancos no S1 no Brasil. É Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Agora, no S2, a gente tem mais 7 bancos, que são o Banrisul, o Banco do Nordeste do Brasil, o BNDES, o Citibank, o Credit Suisse, o Safra e o Banco Votorantim. Então, somando aí o S1 com o S2, você tem no Brasil, no total, aí 13 bancos com essa obrigatoriedade de participar do Open Banking, mas outros bancos podem participar também com essa condição que não é obrigatória, facultativa. E a participação do Open Banking no Brasil, ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, todas as instituições incluídas no Open Banking, que o João acabou de citar, elas devem divulgar os dados da própria instituição, como, por exemplo, os canais de atendimento, produtos e serviços e operações. Na segunda fase, é a fase em que ocorre o compartilhamento de dados do cliente, mas isso só deve acontecer se o próprio cliente autorizar o uso desses dados. E aí, com o aval do usuário, é que esses dados eles vão circular entre as instituições que estão participando do sistema do Open Banking. E esses são dados cadastrais, né? Mas também são os dados das transações que os clientes fazem sobre os produtos e serviços financeiros. Na terceira fase, é a fase chamada de iniciação de transação de pagamento, que é a fase onde tem a junção do Open Banking com o Pix, que a gente acabou de falar. E é na última fase em que a gente tem a expansão do Open Banking, que até agora pega o eixo de produtos e serviços, né, das contas de depósito, conta poupança, conta de pagamento e também as operações de crédito. E nessa última fase isso vai ser ampliado para as operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar e aberta. Mas é importante ressaltar também que a implementação do Open Banking vai começar em 2020 e só vai ser finalizada em outubro do ano que vem, em 2021. Bom, e a gente recebeu algumas mensagens também, algumas perguntas no nosso Instagram.
Então, se você quer ficar por dentro, se você quer mandar próximas perguntas, se você tiver dúvidas sobre novos temas que vão vir nos próximos podcasts, segue a gente lá e faz a sua pergunta. Oi, galera do Investcast, meu nome é Camila, eu sou analista de marketing da Liga. Eu queria saber o que acontece se eu mudar o meu número de celular ou o meu e-mail, sendo que eu uso eles como chaves para o Pix. Me ajudem. Camila, é bem simples. É só você entrar no aplicativo do seu banco, selecionar a opção de trocar sua chave. Isso é possível e é muito simples de ser feito. E a gente tem mais uma pergunta que veio também direto do Instagram, do nosso seguidor Gabriel. Quantas chaves Pix eu tenho? É uma para cada banco? Você tem 4 opções para fazer essas chaves. Elas podem ser ou o seu número do CPF, ou o número de celular, o seu e-mail, ou então você pode criar uma chave aleatória. A restrição que você tem para a criação dessas chaves é que cada cliente só pode ter 5 chaves por banco. Você pode cadastrar, por exemplo, 2 endereços de e-mail ou então 2 números de celular. Outra restrição é que as chaves elas devem ser diferentes entre os bancos. Bianca e Nocito, aproveitando que a gente já está caminhando aí para o fim da nossa conversa, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que é o Pix e do que é o Open Bank. E aí, começando pelo Pix, né? Ele é um novo método de pagamento desenvolvido pelo Banco Central Brasileiro. Vai começar a funcionar agora, dia 16 de novembro. Algumas vantagens é que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, por exemplo, transferências e pagamentos podem ser feitos durante final de semana, feriado. O tempo também é uma grande vantagem no Pix. Em até 10 segundos o dinheiro estará na conta depois de feita a transação. Ele vai ser gratuito para pessoas físicas, com exceção aí para a venda de produtos e serviços que poderão ser tarifadas. O que mais a gente pode falar? O Pix é uma iniciativa que está dentro da agenda BC Hashtag, né? Uma agenda do Banco Central para modernizar o sistema financeiro. E dentro dessa agenda também tem outra iniciativa que promete mudar o mercado, que é o Open Bank. E aí o Open Bank se trata do compartilhamento de dados entre as instituições financeiras dentro de um ecossistema. Então, dentro desse sistema, tais instituições, caso o cliente autorize, poderão fazer o compartilhamento de dados, o que acaba fomentando a competição dentro do mercado. Além disso, é importante ressaltar que dentro do Open Banking existe a questão da abertura e integração de plataformas e estruturas. Então, um indivíduo, por exemplo, poderá acessar diversas contas e instituições financeiras em uma única tela. O Open Banking ele deve terminar de ser implementado no Brasil no final do ano que vem, por volta de outubro. Então, João, eu acho que é muito interessante a gente pensar também no Pix e no Open Banking de uma forma mais geral, né? Assim, não só o setor financeiro, mas todos os setores do mundo, eles estão caminhando cada vez mais para ter uma integração tecnológica. Hoje, por exemplo, a gente consegue mandar mensagens instantâneas, por que não pagamentos? Então, eu acho que ele tá seguindo por um caminho que não tinha volta. Por mais que tenha suas vantagens e desvantagens, é parte do que hoje a nossa sociedade ruma, para o lugar que a gente está seguindo. Impactos UFRJ, descomplicando as finanças do seu cotidiano, porque aqui o seu dinheiro é um assunto de impacto. Agradecimentos à equipe de produção: Bianca Dominique, Camila Santana, Luana Reis, Lucas Nocito, Maria Luiz Ibrei e Vinícius Alves. Esse podcast contou com vozes de Lucas Nocito, Bianca Dominique e João Moretson. Por fim, a todos os nossos seguidores que nos mandaram perguntas nas nossas redes sociais, muito obrigado.